Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, entrevistando hoje o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, professor Celso Moretti, e gostaríamos então, professor, que o senhor esclarecesse um pouquinho mais essa relação agronegócio, meio ambiente, e depois nós vamos passar para o calo, transgênicos e agrotóxicos. Muito bem, Voit. O Brasil aprovou em 2012 uma das legislações ambientais e focadas na produção, que foi o Código Florestal, né? Foi um esforço enorme do nosso Congresso Nacional, um debate muito amplo, né, com participação efetiva da sociedade civil organizada. E essa legislação, ela hoje é uma das mais restritivas em todo o mundo, né, do ponto de vista de produção e respeito ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, se você é um produtor rural que está na Amazônia, né, você tem que preservar 20% da sua propriedade, você tem que preservar 80% da sua propriedade e só pode produzir em outros 20%. Né? É mais ou menos você ter um hotel, né, naquela região com 100 apartamentos e você tem que deixar 80 apartamentos fechados para poder explorar 20 apartamentos ali para o seu negócio. E a nossa agricultura, a nossa pecuária é tão competitiva, né, que consegue fazer isso. Sobreviver, né, com 20 apartamentos. Então, exatamente. Então nós temos produtores, por exemplo, né, em Roraima, né, no Lavrado, no Cerrado do Roraimense, que produzem dentro dessa lógica e produzindo com excelente qualidade. Manter a área natural, né? Exatamente. Então o Brasil realmente está fazendo o dever de casa. A gente, como eu disse antigamente, ficava nas cordas, vamos dizer, por não ter, primeiro, não ter uma legislação como foi o Código Florestal, segundo, não ter esses números, né? E eu tenho participado de alguns fóruns internacionais, principalmente na Europa. Cadastro rural também é importante, né? Cadastro ambiental rural, sem dúvida, né? Que está, enfim, vinculado à questão toda do Código Florestal, e onde nós obtivemos os números, né? Então nós temos ido agora para esses fóruns, né, para debater a agricultura e a pecuária do Brasil, e, enfim, a sustentabilidade do que foi feito no nosso país, com números robustos, né? Inclusive aquele número que nós colocamos no bloco anterior, de 7,8% do nosso território apenas para a produção de grãos, ele foi agora, não vou dizer auditado, mas a própria NASA, né, olhando as regiões produtoras de outros lugares do mundo, chegou a um número muito parecido, 7,6%. Quer dizer, 0,2% ali talvez de algum ajuste, né? O que demonstra mais uma vez que nós podemos, né, se nós considerarmos hoje que a agricultura, a pecuária, o sistema florestal ocupam em torno de 30% do nosso território, nós podemos dobrar a produção de grãos sem cortar uma árvore da Amazônia, sem cortar nenhuma árvore da Mata Atlântica, né? É só essa área de florestas plantadas e pastagens degradadas, né? O Brasil tem aí, dizem que algo em torno de 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, que nós estamos recuperando por meio de uma tecnologia que nós entendemos que é a segunda grande revolução verde, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Doutor Moretti, há um domínio, evidentemente, da agricultura brasileira, né, inclusive apoiada por uma legislação mais atual. Mas há um debate, há uma crítica também muito grande em relação a agrotóxico, né, a transgênicos principalmente. Como é que está esse debate e o que o transgênico, porque a população não sabe, podemos comer alguma coisa que é oriundo de um transgênico? Sim. Né? Não, Voit, eu agradeço a pergunta porque acho que dá oportunidade para falar para o pessoal que acompanha o Direto de Brasília, primeiro para separar as duas coisas, né? Em vários momentos as pessoas falam, mas porque o transgênico tem agrotóxico no meio e aí a planta combinou uma molécula de agrotóxico com uma molécula... Quer dizer, então são duas coisas Eles ficam preocupados, né? Na mesa de casa fica preocupado em saber o que está comendo, né? Exatamente. Nós estamos agora completando 20 anos, né, que o primeiro produto transgênico foi aprovado no Brasil, né? Todos os estudos que nós temos tido acesso, né, todos os trabalhos, tanto aqui dentro do Brasil como internacionalmente, têm mostrado a segurança dos alimentos
a oriundos de transgenia, né? Então hoje nós consumimos, né, o milho, né, em grande medida, né, tá lá, né, pela exigência da lei, a rotulagem, o T de transgênico, né? Então já tem pelo menos aí mais de uma década que nós vimos consumindo, outros países do mundo com mais tempo, e a segurança do alimento tem sido demonstrada, né? Então não existem casos documentados em revistas de alto impacto, revistas científicas de alto impacto que tenham demonstrado qualquer problema do consumo de alimentos transgênicos. A Embrapa tem uma linha de pesquisa em transgenia, né? Nós vimos trabalhando ao longo das últimas 2 décadas, né? E seguiremos. Não cabe a nós legislarmos, né? Nós fornecemos subsídios, o suporte para a tomada de decisão. Então essa é a transgenia. Do ponto de vista de agrotóxicos, né? E aí mais uma vez agradecer por trazer esse tema para a gente poder esclarecer para o pessoal que acompanha o Direto de Brasília. Hoje nós temos as mídias sociais, né? As redes sociais, né? E as pessoas, né, que muitas vezes, enfim, né, não tinham oportunidade de levar algum comentário, né, em massa, elas utilizam as redes e colocam ali a sua opinião, né? Então, tem tido um debate muito acalorado, né, a gente tem observado. Mas o que ocorre é o seguinte, o Brasil... Mas desprovido de conhecimento técnico. Desprovido de conhecimento técnico, exatamente, né? Eu até, agora recentemente, participando da 70ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lá na Universidade Federal de Alagoas, fui perguntado sobre essa questão dos agrotóxicos, né? Desculpem. E coloquei que, da mesma forma que nós, cientistas, né, temos nos dedicado a estudar, né, a questão da tecnologia de produção agropecuária, né, eu não me dou o direito de opinar, né, em receitas, né, ou então em cantar músicas, né, porque não é o meu métier, né? Então a gente gostaria que as pessoas que estão aí, né, mexendo com culinária, né, ou o pessoal, os artistas, aí, os cantores, enfim, né, fizessem o papel deles ali, enfim, da arte, né? Então o que acontece? Nós, hoje no Brasil, nós temos uma agricultura do século XXI, e uma legislação ainda que é do século passado, né? Então, o projeto de lei 6299, conhecido como o PL dos agrotóxicos, ele vem para modernizar a legislação vigente. Professor, vou fazer só um pequeno intervalo para a gente poder detalhar um pouquinho mais essa questão do agrotóxico e desse debate que está tendo no Congresso Nacional. Fazer um intervalo rapidinho e já voltamos.